Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente, hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, Dia Nacional do Cerrado. Eu sou Afonso Bezerra e esse é o seu já tradicional Bem Viver, o programa diário do Brasil de Fato, nas ondas do rádio. A gente sempre tem um encontro marcado aqui mesmo onde você está nos ouvindo, sempre às 11 horas da manhã, para tratar de política, economia, meio ambiente, moradia, comida saudável e muito mais. Hoje eu estou substituindo o querido Lucas Weber, que está em merecidas folgas. Tem muito assunto para a gente conversar ao longo do programa de hoje. Eu vou te fazer companhia pela próxima hora e agora eu quero te contar o que nós reservamos para hoje. Vamos lá? Tem um papo super interessante com Ailton Krenak, o pensador e intelectual indígena. Conversou com a gente sobre como vê o atual cenário de desastre ambiental provocado por queimadas em todo o país. Organizações lançam carta em que denunciam destruição do Cerrado Maranhense. Incêndio que atingiu Floresta Nacional de Brasília foi o pior nos últimos 10 anos, diz ICMBio. Brasil é o segundo país que mais matou defensores do meio ambiente em 2023. Essas e outras você confere logo mais aqui no Bem Viver. E para abrir o programa de hoje, vamos trazer uma conversa especial com o pensador e intelectual Ailton Krenak, membro da Academia Brasileira de Letras. O nosso querido amigo Lucas Weber conversou com Ailton Krenak sobre um encontro recente que teve com Lia de Itamaracá e também sobre o mais recente livro que o escritor vai lançar neste sábado na Bienal do Livro de São Paulo. Mas o tema principal da conversa foi sobre o atual momento crítico que o Brasil está vivendo em termos ambientais e, consequentemente, em saúde pública. Krenak foi enfático ao dizer que acabou o céu azul. O pensador também responsabilizou essa cultura de pôr fogo em tudo à herança bolsonarista, ainda introjetada em parte da população. Vamos conferir esse papo super inspirador. E o Bem Viver de hoje tem mais uma alegria imensa de receber o pensador, filósofo indígena Ailton Krenak, membro da Academia Brasileira de Letras, autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Amanhã Não Está à Venda, inclusive um livro novo dedicado ao público infantil que recentemente chegou aí para todo mundo. A gente vai falar sobre isso, mas não antes de cumprimentar Ailton, que alegria tê-lo com a gente. Muito obrigado pela tua disponibilidade para falar com a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Legal, Lucas. Esse livro que você mencionou para as crianças, Cujano e os Meninos Sabido, ele tem lançamento sábado, lá na Bienal do Livro em São Paulo. Eu e a Rita Carelli vamos estar lá. Nossa, maravilha. Já está adiantando. Todo mundo convidado, Pronto, já estamos adiantando o convite, vamos falar sobre a Bienal, vamos falar sobre o Cunjão, quero falar sobre tudo isso contigo, Ailton. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre esse 7 de setembro, que foi um pouquinho diferente para o senhor, né? Você esteve aí num encontro maravilhoso com o Lia de Itamaracá, participando do festival Mátria Amada, que aconteceu aqui em Sorocaba, no estado de São Paulo, justamente no 7 de setembro, acho que dando um outro significado para essa data, né, do Dia da Independência. Conta um pouquinho como que foi esse encontro libertador, né, independente com o Lia de Itamaracá. Então, imagina, para mim estar com a Lia de Itamaracá já era o meu presente do dia. E ainda mais com a possibilidade da gente ter um público, nós tivemos um público, uma audiência impressionante, porque lá em Sorocaba, nesse espaço, ao ar livre, no casarão, a gente tinha um palco onde estava tocando Quinteto da Paraíba, Toninho Carrasqueira, Edu da Sanfona, a banda da Lia de Itamaracá, a rapaziada que ela levou. Tinha muita gente ilustre e importante demais no palco e eu tive o privilégio de fazer abertura, fala com o público. Era um desses palcos que recepciona a audiência na frente, devia ter mais de 1.000 pessoas lá e atrás da banda, do outro lado do palco, estava cheio de gente, como era o ar livre, não tinha como impedir a circulação das pessoas. Estava uma festa daquelas de lascar o cano. Então, esse 7 de setembro, ele foi uma experiência totalmente poética e fora do esquema
institucional. Havia outros eventos lá em Sorocaba na mesma data, a gente concorria com o público, mas teve muita gente. Foi uma experiência muito boa fazer esse Mátria Amada. E repercutiu muito. Ainda tem muita gente escutando a Lia cantando a ciranda dela. Foi o seu primeiro encontro com a Lia de Itamaracá? Não, né, Ailton? Foi o meu primeiro encontro pessoal com a Lia, essa entidade. Ela é uma entidade, né? Imagina, ela está com mais de 80 anos e a ciranda é quase que a própria pessoa, né? Ela é a expressão física da ciranda. Aquela maravilhosa... Essa ciranda quem me deu foi Lia, que morar na ilha de Itamaracá. Imagina, é uma entidade. E ela cantou uma canção que tem uma versão em português e outra em castelhano, que é aquela que a Mercedes Sosa canta, Drume, drume, negrito. Ela canta a versão brasileira disso, que é Dorme Pretinha, ou Dorme Pretinho. Que a mãe é uma pescadora, né? Iemanjá, é a coisa da Lia. E mudou a última estrofe para dizer dorme indinho. Então o pessoal riu demais da brincadeira que ela fez comigo no palco. Eu tive o privilégio de dançar com ela. Que lindo, que encontro potente. Viva a Lia de Itamaracá, viva a ciranda. Viva a ciranda, viva a Lia de Itamaracá, viva Ailton Krenak. O Ailton está com uma agenda cheíssima de eventos aí que envolvem literatura, arte, né? O senhor também esteve recentemente em Minas, no Festival Literário Internacional de Paracatu, né? Paracatu, A Festa Literária de Paracatu terminou no último fim de semana passado, tem uma semana. Depois eu fui para esse encontro com a Lia lá em Sorocaba, meio que na sequência, assim, não deu tempo nem de ir no dentista antes. Lá em Paracatu, o senhor falou um pouquinho sobre a importância da literatura, que pode nos ajudar a propor outras formas de viver na Terra. Ailton, isso te parece que desde que o senhor assumiu a Academia Brasileira de Letras, as pessoas começaram a ter um olhar para o senhor, não apenas como um filósofo, um intelectual indígena, mas também como um escritor? Parece que teve uma virada de chave que pode parecer meio óbvia, mas eu acho que tem algum significado interessante nesse sentido, não? Então, Lucas, eu não imaginava que a entrada na Academia Brasileira de Letras fosse provocar essa espécie de revelação para um público que já me via falando por aí, mas eu acho que eles não relacionavam isso muito com literatura, não. Eu acho que a homenagem que a Festa Literária de Paracatu fez ao escritor, ao autor Ailton Krenak, eu fui o homenageado dessa edição da Festa Literária como escritor, ressaltou a importância dessa literatura que a gente tem feito nos últimos, 10 anos. Mas como se a gente antes não escrevesse nem publicasse nada, né? Isso talvez tenha alguma coisa a ver com esse mito de que no mundo indígena apenas a oralidade, que é uma forma de transmitir conhecimento, existindo até certo preconceito quando algum indígena escrevesse. Te parece que tinha um pouco por isso, Ailton? Era como se fosse uma coisa meio folclore, né? E eu acredito que houve um descuido também dos autores indígenas nos últimos... A literatura indígena é muito recente no Brasil, né? Na América Latina e no Norte da América já tem gente que escreve desde a década de 60, 70. Aqui no Brasil é um evento recente, talvez 20, 30 anos. A Eliane Potiguara, Daniel Munduruku são os autores que publicaram com mais frequência na década de 90. Então vamos imaginar aí uns 25 anos de literatura. É muito pouco tempo. Os autores indígenas estão todos vivos, quer dizer, no passado não teve autores. E essa literatura escrita, né, no formato de livro. Eu acho que prosperou uma ideia de que eram contos, eram fábulas, mas que não era uma literatura. Ninguém escrevia romance, ninguém escrevia crônicas, ensaios, novela. E agora já tem essa compreensão de que todas essas formas de escrita, elas são possíveis e elas são feitas em qualquer contexto por autores indígenas. Na Amazônia, no Nordeste, no Sul do país, isso vai se expandindo, né? Ainda tem muito tempo pela frente.
Sim. Aliás, o Milor falava que o Brasil tem um passado enorme pela frente. Sim. Sempre importante citar Milor Fernandes, né? Um grande pensador aí, sintético nas palavras, mas grande nos pensamentos. Mas aí, então, vamos aproveitar então para falar então, desse livro que vai ser lançado oficialmente então na Bienal do Livro de São Paulo nesse sábado, Qumran e os Meninos Sábios. Vai ser uma ilustração em parceria com a ilustradora Rita Carelli. Eu queria que você falasse um pouquinho, apresentasse esse livro pra gente, que eu tenho a impressão que eu já escutei essa história numa parceria com Emicida, Gilberto Gil, não é por aí também, Ailton? Uma vez eu fui gravar com a Emicida no estúdio, quando ele estava fazendo aquele Amarelo, fazendo o álbum Amarelo. E eu contei para ele essa história do Qumran. A pronúncia é como se fosse um J-A-N, Jana, Qumran, que é o tamanduá. Eu contei essa história do tamanduá para ele, ele guardou a história, gostou, e depois ele convidou o Gilberto Gil para fazer aquela fala, onde a coisa dos meninos sabido pergunta pro Qumran: e aí, avô, o que você achou da gente? E aquela voz do Gil é inconfundível, né? Ele, mais ou menos. E ficou muito conhecido através da canção do Emicida. E eu já tinha a ideia de publicar. Na verdade, eu já tinha preparado esse texto para um dossiê da Academia Mineira de Letras, um dossiê sobre poesia e literatura indígena em Minas Gerais, que saiu antes da minha entrada lá para a Academia em Belo Horizonte, né? E que se deu um ano antes de eu ir lá para a BL. A BL foi agora, no mês de maio desse ano. Para mim foi tão recente que eu ainda não estou muito inteirado da rotina. Eu me pergunto, você vai lá tomar o chá lá com os imortais da academia? Eu disse, eu fui na posse. Depois eu não consegui voltar lá, a não ser para fazer uma palestra lá. Certo. Mas é uma boa ter passado pela academia, estar passando por lá, porque dá muito mais visibilidade para as temáticas que eu discuto, né? Quero falar um pouquinho sobre essas temáticas justamente, né, Ailton? Aqui na Bienal de São Paulo, por exemplo, o tema da sua fala no sábado vai ser o que é o futuro ancestral. É possível chegar lá, que é tema de livro, ser algo que você já debate há alguns anos, mas agora parece que está cada vez mais na boca do povo, as pessoas querendo entender, querendo absorver esse conceito futuro ancestral. É mais ou menos por aí que você tem sentido, Ailton? Eu fico impressionado com o vulto da coisa toda. Quando o Alok fez o álbum dele, Futuro Ancestral, foi lançar isso lá em Nova York, junto com os Yawanawá, gravou na Amazônia e ganhou toda essa repercussão, eu falei, caramba, eu achei que eu era o único cara que estava observando essa narrativa sobre a ideia de um futuro prospectivo, alguma coisa cartesiana que vai acontecer lá na frente. Mas o enunciado pegou. Todo mundo agora quer, de alguma maneira, relacionar isso com a ideia de ancestralidade. Inclusive outros grupos étnicos que não são indígenas, você começa a observar o pessoal invocando essa ancestralidade como uma herança comum. Ela não está vinculada a nenhuma identidade específica, né? É mais ou menos assim, todo mundo tem ancestralidade. Pode não lembrar, pode não saber, mas tem. Como dizia minha avó, ninguém nasceu do oco do pau. Sim, sabe a avó. Ailton, mas eu sei que o senhor, né, já falou trocentas vezes isso, já é tema de palestra, tema de livro, mas eu queria fazer um pequeno paralelo sobre o que a gente está vivendo especificamente nessa semana, ou melhor, nesses últimos dias, de um ambiente completamente insalubre, condições do ar degradantes, poluição tomando conta. Não tem céu azul mais, acabou o céu azul, né? A gente conseguiu cobrir o país inteiro com fuligem, uma fumaça que está jogando um tipo de chuva ácida em cima da Avenida Paulista. Eu te falei que eu passei por Sorocaba. Os 3 dias que eu fiquei em Sorocaba, até hoje, quando eu saí de lá de manhã, eu não vi o céu. E quando o sol vai se pôr, uma hora dessa, você vê um fogo no céu. Parece que nós estamos assistindo uma espécie assim de apocalipse, né? É uma baixaria a gente ter chegado a esse termo. O clima global está quente,
mas a gente não precisava tacar fogo na floresta do jeito que estão fazendo, né? Pois é, e diante de tudo isso, até já antevendo um pouquinho justamente desse debate de sábado da Bienal, que o senhor participa da Bienal do Livro aqui de São Paulo, com essa pergunta, o que é o futuro ancestral? É possível chegar lá? É possível chegar lá, diante de tudo isso que a gente está vendo, só nesse recorte desses últimos dias? Olha, Lucas, o próprio enunciado de chegar lá é um contrassenso. O futuro ancestral, ele não aponta em nenhuma direção. Como a ideia de futuro historicamente foi compreendida, a ideia cartesiana de futuro, ela é prospectiva, é como uma flecha indo em alguma direção. O futuro ancestral não é uma prospecção no espaço, no tempo. O futuro ancestral é espiralado, como diz Conceição Evaristo, ou como dizem outras narrativas de povos que não foram totalmente colonizados. A ideia de futuro ancestral é, sobretudo, contracolonial, como dizia Nego Bispo. É outra epistemologia, é outra narrativa, e às vezes me incomoda como que as pessoas se apropriam disso de uma maneira quase que sem entender o que estão falando. Chegar lá, no futuro ancestral, tem a ver com aquela frase que eu te falei do Milor Fernandes. A história do nosso país tem um passado imenso pela frente. Entendeu? A gente tem que conhecer o nosso passado. Ancestralidade não é uma coisa que a gente vai buscar no futuro prospectivo. É alguma coisa que nós temos que ser capazes de resgatar de tudo que nós temos de conhecimento, saberes, tecnologia, compreensão da vida, para a gente ser capaz de dar conta de habitar a Terra, que a gente já falou, ela está esquentando. Ela não vai oferecer as mesmas condições climáticas para os nossos filhos, nossos netos no futuro. E imaginar o futuro como um lugar para onde nós estamos indo, prospectivamente, é um equívoco. A gente vai continuar comendo a terra se a gente achar que nós estamos indo para algum lugar. A gente tem que pensar em decrescimento. A gente tem que pensar em se envolver com a biosfera do planeta Terra e não desenvolver. A ideia de futuro prospectivo, ela vem da ideia de desenvolvimento. É uma máquina em movimento. Nós não somos máquinas. E te preocupa, então, talvez um pouco essa banalização que esse conceito de futuro ancestral pode estar tomando, como você disse, de repente o DJ Alok está lançando um álbum. Todo mundo, né? Eu fiquei brincando, eu falei, daqui a pouco o pessoal vai lançar uma moda, um tipo de um ritmo, que eles vão dizer que é o ritmo ancestral, ou sei lá, como tudo vira moda. Aí, então, antes de encerrar a conversa, eu queria só, agora, quarta-feira, dia 11 de setembro, se celebra o Dia do Cerrado. Eu queria te ouvir uma palavrinha a respeito desse bioma, berço das águas, que por mais que seja o território originário de tantos povos, de tantas comunidades, de tanto conhecimento, a gente vê ele como o bioma mais devastado nesse momento. Te parece que... O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está queimando há 5 dias, e lá já foram consumidos cerca de 800 hectares de cerrado. Lá também é caixa d'água, assim como aí onde as águas estão brotando aí no Distrito Federal, aí no Planalto, o fogo está lavrando em cima das nascentes. A gente corre o risco de ficar sem água, entendeu? Em muitas capitais a gente pode ficar sem suprimento de água, porque os idiotas que sentam fogo não entenderam que o fogo extingue a água, né? Ele faz a água sumir. Esse fogo se alastrando, claramente criminoso, ordenado por grupos, te parece um fenômeno novo no Brasil ou ele sempre existiu, a gente que não percebia como ele estava tomando proporções? Não, ele não sempre existiu não, Lucas. Como que ele sempre existiu se nós sabíamos e éramos percebidos como um país com muitas florestas, com a Mata Atlântica, com Cerrado, com a floresta amazônica? Agora nós estamos com vários biomas sendo predados, sendo destruídos, e a gente pode agradecer a isso a um sujeito que ocupou o Ministério do Meio Ambiente que dizia que era para abrir a porteira, e depois sucedido por um chefe de Estado que falava que era para sentar fogo. Então nós estamos sendo atacados mesmo por uma horda de bárbaros que querem destruir a natureza, destruir a infraestrutura natural do país. Isso é uma tristeza e, ao mesmo tempo, uma vergonha.
É impossível dissociar o que está acontecendo nesse momento do que foi propagado, impulsionado nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Claro, porque quando você propõe uma coisa, ele não acontece na hora. Isso fica pairando, fica reverberando, as pessoas fazem no boca a boca, isso vira uma espécie de cultura local. Essa mentalidade que você pode sentar fogo, que você pode derrubar a mata, que você pode acabar com o Pantanal, e alguém dizer que o Pantanal não queima porque ela é água, fazendo piada de mau gosto, isso tudo vai virando uma cultura deletéria, uma cultura pobre, e as pessoas vão entrando nessa, entendeu? Além de desestruturar todo o serviço de vigilância e controle, né? O ICMBio foi praticamente desmontado, o IBAMA, as agências de controle, todo mundo ficou desmantelado, criou um vácuo. Agora esse fogo está se espalhando no vácuo criado por essa cultura predatória, né? Então, e agora sim, para fechar, o senhor acredita que essa gestão Lula, com Marina Silva, Sônia Guajajara e outros expoentes aí da luta ambiental, tem conseguido combater essa cultura que o senhor estava se referindo agora, ou ainda é pouco para a gente avaliar, ou a caminhada é longa para conseguir, de fato, enfrentar tudo isso? Eu prefiro pensar em outros termos. Eu prefiro pensar que a sociedade brasileira está ainda dividida. Tem muita gente que não tem o menor respeito pela transição que a gente fez entre uma ameaça de uma ditadura e o esforço de redemocratizar a vida brasileira, e a gente está longe de uma pacificação. Não dá para avaliar nada. Ailton Krenak, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, sempre um prazer enorme, uma sabedoria poder escutá-lo. Queremos mais o senhor por perto da gente, viu? Abraço, Lucas, um abraço. Viva! Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. E bora lembrar agora um recadinho importante, isso para você saber e compartilhar com outras pessoas. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio. Hoje já são 378 emissoras recebendo o programa para fazer a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. A gente aproveita para dar um alô a todos e a todas que estão nessa parceria incrível com a gente. Muito obrigado. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, é super simples. Basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. E não esqueça, estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Gente, agora há pouco nós ouvimos uma entrevista do Ailton Krenak, pensador e intelectual indígena, que, como sempre, muito inspiradora, nos animando a pensar o coletivo e cuidar da nossa terra, né? Nos inspirando sempre a adiar o fim do mundo. E tem muita gente batalhando por isso. Hoje, inclusive, dia 11, é o Dia Nacional do Cerrado, um trecho da nossa natureza, da nossa vegetação bastante castigado. E organizações da sociedade civil lá do Maranhão denunciaram o avanço descontrolado do desmatamento no Cerrado Maranhense. Nesta quarta-feira, mais de 100 grupos divulgaram uma carta denúncia sobre o desmatamento no Cerrado Maranhense, alertando para a destruição desse bioma essencial para a preservação dos rios que abastecem o estado. As organizações exigem que o governo estadual intervenha, apontando que o desmatamento está diretamente ligado a violações de direitos humanos e territoriais
de povos indígenas e comunidades tradicionais. A denúncia tem como base dados do relatório anual de desmatamento, o chamado RAD Biomas, do MAP Biomas, que revela que o Maranhão foi o estado que mais desmatou em 2023, com 331 mil hectares devastados, o equivalente a 2 vezes a cidade de São Paulo. As organizações também destacam a falta de transparência da Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão, que autoriza desmatamentos sem fornecer acesso público aos processos. A carta será protocolada junto ao governo estadual e ao Ministério do Meio Ambiente, e ainda será levada a órgãos como o Ministério Público. As entidades também expressam preocupação com alterações legislativas que facilitam o desmatamento, especialmente em áreas protegidas como a terra indígena Porquinhos e o Parque Estadual do Mirador. A gente segue falando de meio ambiente, mas com um dado não muito legal. O Brasil é o segundo país que mais mata defensores do meio ambiente, gente que muitas vezes abdica de sonhos pessoais para travar uma luta nos movimentos e coletivos em defesa da natureza. Esse levantamento foi feito pela ONG Global Witness. Apesar de registrar esse dado triste, de 2022 até este ano, o número de assassinatos de ativistas no país diminuiu. Os casos se concentram em 4 países que respondem por cerca de 70% dos assassinatos: Colômbia, Brasil, Honduras e México. O Brasil é o segundo país no ranking da quantidade de defensores do meio ambiente mortos no ano passado. A estimativa é da ONG International Global Witness. No mundo, o total de vítimas entre 2021 e 2023 subiu para 2.106. Só no ano passado, foram 196 mortos, metade era indígena. Os casos se concentram em 4 países que respondem por cerca de 70% dos assassinatos: Colômbia, Brasil, Honduras e México. A Colômbia é o país mais letal do mundo, com 79 mortes registradas em 2023. Na segunda posição, o Brasil teve 25 pessoas assassinadas, somando 401 defensores mortos entre 2021 e 2023. Em 2022, foram 34 mortos. Na sequência, aparecem Honduras e México, cada um com 18 mortos. A Global Witness afirma que o governo Lula enfrentou grandes expectativas para reformar as políticas de Jair Bolsonaro, que abriram a Amazônia para exploração e destruição. Segundo a ONG Internacional, essas políticas alimentaram invasões ilegais de terras indígenas e enfraqueceram os planos do país para reduzir as emissões. O relatório do estudo destaca que o governo restaurou o financiamento para proteger a Amazônia e restabeleceu a Agência de Assuntos Indígenas que Bolsonaro desmantelou. A agência, no entanto, reconhece que os avanços ainda enfrentam um Congresso conservador dominado por ruralistas. Ainda que seja difícil encontrar a relação entre o assassinato e a área de atuação do defensor, a ONG identificou que a mineração é um dos principais motivos das mortes. Em seguida, estão a pesca, a extração de madeira, o agronegócio, as estradas e infraestrutura. E, por fim, a energia hidrelétrica. No ano passado, 23 dos 25 assassinatos de todo o mundo relacionados à mineração foram registrados na América Latina. No triênio de 2021 e 2023, 40% deles ocorreram na Ásia, que tem grandes reservas de minerais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Letícia Holanda. E pelo segundo dia consecutivo, a cidade de São Paulo registrou ontem o ar mais poluído entre as maiores cidades do mundo. A medição foi feita pela empresa suíça iQair. De acordo com os indicadores dessa empresa, quanto mais perto de zero, melhor é a qualidade do ar. Ontem, às 9h30 da manhã, São Paulo marcava um índice de 161, ou seja, acima de 150, que já é uma marca de insalubridade do ar. A iQair monitora cerca de 120 cidades no mundo. Aqui no Brasil, além de São Paulo, Porto Velho e Rio Branco estão entre as cidades com a pior qualidade do ar. As queimadas têm colaborado com a poluição que deixa essa qualidade ruim. A Defesa Civil estendeu até o próximo sábado os alertas de risco de incêndio. De acordo com o governo de São Paulo, os focos de calor cresceram 386% entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E as queimadas, como nós bem sabemos,
não atingem só São Paulo. O incêndio que devastou a Floresta Nacional de Brasília foi o maior da última década, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Após 5 dias de combate, o fogo foi finalmente controlado e extinto no sábado, 7 de setembro. No total, as chamas consumiram 2.586 hectares, o que representa quase 46% da área de conservação. O incêndio teve início na última terça-feira, dia 3, em Taguatinga, no Distrito Federal, e mobilizou diversas ações para conter os focos espalhados pela Unidade de Conservação Federal. O incêndio que atingiu a Floresta Nacional de Brasília foi o pior dos últimos 10 anos. A informação partiu do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O fogo foi controlado após 5 dias de combate, sendo declarado extinto na última sexta-feira, dia 7. Ao todo, a área queimada é de 2.586 hectares, equivalente a mais de 45% da Unidade de Conservação Federal. As chamas começaram na terça-feira, dia 3, quando foram identificados 2 focos de incêndio na área de conservação ambiental localizada em Taguatinga, no Distrito Federal. No sábado, dia 7, foram realizadas várias ações para combater o incêndio na floresta. Fábio Miranda, chefe da Floresta Nacional de Brasília, explica que, no momento, a equipe está concentrada em 3 linhas de ações: monitoramento de novos focos e o resfriamento dos pontos quentes, além da desobstrução de vias e trilhas de circulação de carros, pedestres e bicicletas, além do resgate e assistência à fauna. Ele informou à reportagem que, desde sábado, não há nenhum novo foco de incêndio na Floresta Nacional. Segundo o ICMBio, ao todo, 104 árvores com risco iminente de queda foram cortadas e galhos foram removidos das vias para garantir a segurança e o acesso das equipes, e um total de quase 17 quilômetros das vias foram desobstruídas até o momento. Além disso, foram realizadas operações para monitorar o resfriamento dos pontos quentes nas 2 nascentes com uso de água. A situação continuou sendo monitorada e a extinção do incêndio foi declarada, portanto, no final do sábado. A operação é coordenada pelo ICMBio em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBRAM, Instituto Brasília Ambiental, o Jardim Botânico de Brasília, o Zoológico de Brasília e a Polícia Militar do Distrito Federal. As operações de resgate de fauna na Floresta Nacional de Brasília continuam com a mobilização de equipes do ICMBio, o Centro de Triagens de Animais Silvestres do IBAMA, Jardim Botânico de Brasília e Fundação Zoológico. O principal objetivo da operação continua sendo distribuir alimentos e água para os animais nas áreas afetadas. Entre os itens distribuídos estão frutas e mix de sementes, colocados em pontos estratégicos para garantir a sobrevivência da fauna local. Os especialistas envolvidos observaram pegadas de diferentes espécies próximas aos pontos de comida e água deixados no dia anterior, indicando o sucesso da ação. O chefe da Floresta Nacional de Brasília reforça que a Operação Resgate à Fauna está recebendo doações de alimentos, sendo basicamente frutas e alguns vegetais, para dar suporte. Ele ainda alerta que a unidade não recebe dinheiro, mas os donativos de alimentos podem ser entregues na sede da Floresta Nacional. A suspeita é de que o incêndio seja criminoso. Segundo o ICMBio, 3 pessoas foram vistas no local, provavelmente envolvidas com o início do fogo. Foi instaurado um inquérito na Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais da Superintendência da Polícia Federal no DF, em razão de se tratar de unidade de conservação federal. Na última quinta-feira, dia 5, a PF deu início à perícia dos locais de início dos incêndios para dar seguimento à investigação. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília. Locução, Douglas Matos. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Um recadinho para você que chegou agora por aqui, acabou de sintonizar o nosso programa. Você está ouvindo o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast.
Também estamos no site do Brasil de Fato, lá na aba Rádio e através de emissoras parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é retransmitido pelo Dial, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E as árvores continuam morrendo até uma década após o fim das chamas. Gente, olha só que tristeza isso, né? E ainda mais nesse cenário de devastação, de queimadas, aqui isso fica bem mais latente. Uma pesquisa realizada no sudeste da Amazônia revelou que os efeitos das queimadas vão muito além do fim imediato do fogo. Segundo o biólogo Leandro Maracaípes, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e da Universidade de Yale, as áreas afetadas por incêndios enfrentam um longo processo de deterioração, agravado por secas e falta de chuvas. Em 2024, o Brasil registrou um recorde de queimadas nos últimos 14 anos, com estados como Mato Grosso, Pará e Amazonas liderando o ranking de focos de incêndio, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Polícia Federal já investiga mais de 30 inquéritos sobre a origem dos incêndios, que afetam biomas como a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado. As árvores de áreas atingidas por incêndios continuam morrendo ao longo de 10 anos após o fim das chamas. É o que apontou uma pesquisa feita em uma área experimental no Sudeste Amazônico, uma área de transição entre a floresta e o cerrado. O experimento mostra os efeitos de longo prazo das queimadas que, em 2024, já alcançaram o recorde dos últimos 14 anos no Brasil. Segundo o biólogo Leandro Maracaípes, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e da Universidade de Yale, responsável pelo trabalho na Amazônia, com o apoio do Instituto Serra-Pilheira, há chance de recuperação, mas é imprescindível evitar novos incêndios. Se você remove todos os outros tipos de distúrbio e se você tem uma fonte de dispersão de espécies na área nativa próxima, é possível que essa floresta se recupere. No entanto, há 10 anos ou mais, a gente tem registrado, principalmente para as árvores grandes, uma grande mortalidade de espécies ainda em função de fogos que cessaram, né, lá em 2010. Né? No entanto, segundo ele, se não houver controle, os riscos podem ser ainda maiores. A floresta recupera se você retirar todos os distúrbios e tiver fonte de dispersão. No entanto, essas florestas estão muito mais vulneráveis e, olhando numa ampla escala em Mato Grosso e principalmente na porção sul da Amazônia, o que a gente tem visto é isso, né? Que o fogo tem uma taxa de retorno muito alta, né? O impacto é muito drástico. Então, seria basicamente uma mortalidade acima de 80% a 90% dessas árvores, caso esse fogo retorne nessas áreas. Em entrevista ao Repórter Nacional, Leandro Maracaípes também destacou que a situação é mais preocupante em panoramas como o atual, quando há falta de chuvas e seca recorde, e explica outros prejuízos secundários das queimadas.
A gente tem, por exemplo, para as plantas, quando você queima, você acaba mudando toda a parte fenológica das plantas, você acaba reduzindo a quantidade de alimento que ficaria disponível para a fauna. Então tem uma série de impactos indiretos. Mato Grosso, Pará e Amazonas lideram o ranking de queimadas no Brasil em 2024, segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As queimadas atingem biomas importantes como a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado. De acordo com as autoridades, a grande maioria dos focos são causados por ações humanas. A Polícia Federal já abriu mais de 30 inquéritos para investigar as origens do fogo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Bora falar de economia? A gente sabe que a classe trabalhadora tem feito muita conta nos últimos anos, principalmente por causa do preço dos alimentos. Mas esse ano o ciclo de boas notícias tem sido permanente. E ontem, o IBGE divulgou mais um dado do indicador do preço ao consumidor amplo, o IPCA, e apontou uma queda generalizada dos preços, puxada principalmente pelos alimentos. A redução dos preços foi de 0,02%. Diferente da expectativa de economistas, que estimavam, ao contrário, uma alta de 0,02%. O Brasil registrou uma queda generalizada de preços em agosto, graças ao barateamento da comida e dos itens de habitação. É o que aponta o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, a redução dos preços foi de 0,02%, diferente da expectativa de economistas, que estimavam, ao contrário, uma alta de 0,02%. O IPCA é o Índice Oficial de Preços do Brasil, que acumula alta de 4,24% nos últimos 12 meses. Com isso, continua dentro da meta de 2024, estabelecida pelo governo, de até 4,5% de alta. Segundo o IBGE, no mês passado, o preço dos alimentos e bebidas caiu 0,44%. A comida foi responsável por uma queda de 0,9% do IPCA geral. Isso quer dizer que, se não fossem altas de preços de outros tipos de produtos, a inflação seria ainda menor. A alimentação no domicílio caiu ainda mais, 0,73%. Isso se deve às quedas nos preços da batata inglesa, do tomate e da cebola. Por outro lado, subiram o mamão, a banana prata e o café moído. Já os itens de habitação ficaram 0,5% mais baratos. A queda foi influenciada pela redução na conta de luz, que caiu 2,77% em agosto. Todos os outros segmentos de produtos e serviços que compõem o IPCA tiveram alta de preço, mas nenhum deles teve alta acima de 0,75%. Só no grupo de transporte não houve alta nem baixa. O motivo da estabilidade foi a alta dos combustíveis, compensada pelas quedas nas passagens aéreas. Em julho, o IPCA tinha subido 0,38%. Naquele mês, o índice acumulado em 12 meses alcançou o teto da meta para este ano, 4,5%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Letícia Holanda. E o Brasil reduziu o número de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam, não trabalham e não seguem em formação. A informação foi divulgada nesta terça-feira no relatório internacional da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De acordo com o estudo, essa taxa caiu de 29,4% em 2016 para 24% no ano passado. Entre os principais fatores para essa queda estão o fortalecimento do mercado de trabalho e a maior participação dos jovens na educação. O relatório também mostra uma redução importante no número de jovens adultos sem o ensino médio completo. A reportagem é de Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional. O Brasil reduziu o número de jovens entre 18 e 24 anos que não trabalham, não estudam e nem seguem em formação. Essas informações estão no relatório internacional Education at a Glance, divulgado nesta terça-feira pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A taxa caiu de 29,4% em 2016 para 24% no ano passado. Segundo o estudo, um mercado de trabalho forte e a participação crescente na educação levaram a essa redução.
O relatório também aponta a redução no número de jovens adultos sem o ensino médio completo. O percentual de brasileiros de 25 a 34 anos sem essa formação diminuiu 8 pontos percentuais de 2016 a 2023. Mas em todo o país, essa é a realidade de 27% dos jovens, percentual acima da média da OCDE, que é de 14%. A falta de estudo é um dos fatores que dificulta na hora de conseguir um emprego. No Brasil, 64% dos jovens com 24 a 34 anos sem ensino médio ou qualificação técnica estão empregados, em comparação com 75% daqueles com essa etapa concluída. E quando empregados, os salários dos trabalhadores sem essa formação tendem a ser menores. Em relação ao gênero, meninas e mulheres têm desempenhos educacionais melhores que meninos e homens, em quase todos os dados disponíveis no estudo. As brasileiras entre 25 e 34 anos têm maior probabilidade de concluir o ensino superior. Em média, 28% delas terminam uma graduação, enquanto entre os homens o percentual é de 20%. Apesar de superarem os homens na educação, no mercado de trabalho, essas mulheres têm menos probabilidade de estarem empregadas. No Brasil, apenas 44% das mulheres jovens com escolaridade inferior ao ensino médio estão empregadas, enquanto entre os homens com essa mesma formação, essa taxa é de 80%. Os percentuais aumentam conforme aumenta a formação escolar, mas as desigualdades entre os gêneros persistem e também estão presentes na remuneração. Em toda a OCDE, as mulheres jovens com qualificação superior ganham em média 83% do salário dos seus pares do sexo masculino. No Brasil, a disparidade é maior. Elas ganham em média 75% do salário dos homens. O estudo traz uma série de indicadores que permitem comparar os sistemas educacionais dos países e das regiões participantes. A OCDE é uma organização econômica com 38 países membros, fundada em 1961 para estimular o progresso econômico. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. E da economia, a gente segue agora para a política. Estamos a apenas 26 dias do primeiro turno das eleições municipais que acontecem no próximo dia 6 de outubro. E as pesquisas eleitorais já dão uma prévia do cenário nas capitais do país. Candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro estão na frente em 10 das 26 capitais, sendo 4 deles do PL, partido de Bolsonaro. Do outro lado, 4 candidatos apoiados pelo presidente Lula aparecem como favoritos nas pesquisas. As informações são de um levantamento do Brasil de Fato com dados de vários institutos de pesquisa renomados. Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Há menos de um mês para as eleições, as pesquisas mostram que candidatos à prefeitura apoiados por Bolsonaro lideram em 10 das 26 capitais do país. Entre eles, 4 são do PL, o partido do ex-presidente. No outro lado do espectro político, 4 candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em capitais aparecem como favoritos nas pesquisas. O levantamento do Brasil de Fato foi baseado nos institutos Atlas Intel, Quaest, Real Time Big Data, Datafolha, Paraná Pesquisas, Futura Inteligência, Datailha, Datamax e Datatrends. No sul do país, as 3 capitais têm bolsonaristas na liderança das pesquisas. Em Porto Alegre, no entanto, a posição do candidato do ex-presidente, Sebastião Melo, do MDB, está ameaçada. Maria do Rosário, do PT, apoiada por Lula, tem 32% contra 40% do atual prefeito. Em Florianópolis, o bolsonarista Topázio Neto, do PSD, caminha para uma vitória tranquila, que pode ser resolvida ainda no primeiro turno. Na capital paranaense, Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, apoiado por Jair Bolsonaro, ruma para o segundo turno. Logo atrás está Luciano Dutti, do PSB, que é lulista. Das 4 capitais do Sudeste, em 2, Vitória no Espírito Santo e Belo Horizonte, em Minas Gerais, lideram candidatos que não estão vinculados a Lula ou Bolsonaro. São eles, Lorenzo Pasolini e Mauro Tramonte, os 2 do Republicanos. Em São Paulo e Rio de Janeiro, lulistas estão à frente. Na capital paulista,
Guilherme Boulos, do PSOL, lidera, mas deve disputar o segundo turno. Em seguida, vem o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB. Já na capital fluminense, Eduardo Paes, do PSD, tende a ser reeleito com tranquilidade ainda no primeiro turno. No Centro-Oeste, a petista Adriana Cossi lidera a corrida eleitoral em Goiânia e deve ir ao segundo turno. Ela é a única candidata do PT nas capitais que lidera o pleito eleitoral. Logo atrás está Vanderlan Cardoso, do PSD, apoiado pelo governador do estado e colega de partido Ronaldo Caiado. Em terceiro, aparece Sandro Mabel, do União Brasil, que lidera em outras duas capitais do Centro-Oeste. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, do União Brasil, tem um caminho pavimentado para o segundo turno, onde deve enfrentar Adriane Lopes, do Patriotas. Na capital do Mato Grosso, Cuiabá, quem lidera é Eduardo Botelho, do União Brasil, seguido de perto pelo bolsonarista Abílio Brunini, do PL. Já no Nordeste, bolsonaristas lideram 3 capitais, enquanto um lulista aparece na frente. 5 candidatos que correm por fora da polarização estão à frente nas demais capitais. Em Maceió, JHC, do PL, venceria logo no primeiro turno. A situação é a mesma em Salvador, com Bruno Reis, do União Brasil. Os dois são apoiados por Bolsonaro. Em Recife, João Campos, do PSB, que é lulista, também não deve precisar do segundo turno para confirmar a vitória nas urnas. Já a bolsonarista Emília Correia, do PL, candidata em Aracaju, deve ir ao segundo turno em uma eleição apertada contra Yandra Gomes, do União Brasil. Em Natal, Carlos Eduardo, do PSD, não deve ter problemas para se reeleger, porque abriu uma distância importante para as demais candidaturas. A dúvida é se a vitória se confirmará no primeiro turno ou não. Em Teresina, o atual prefeito Silvio Mendes, do União Brasil, apoiado por Bolsonaro, protagoniza uma disputa acirrada com o lulista Fábio Novo, do PT. O último levantamento divulgado para a capital piauiense, feito pelo Datamax, mostra o bolsonarista com 44% e o petista com 38%. Na capital da Paraíba, João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena, do PP, pode vencer ainda no primeiro turno. Situação similar à de Eduardo Braide, do PSD, que em São Luís do Maranhão lidera com margem de mais de 25% para o segundo colocado, Duarte Júnior, do PSB, que é apoiado por Lula. Uma das disputas mais acirradas do país está em Fortaleza, onde o capitão Wagner, do União Brasil, que alega ter rompido com o bolsonarismo, lidera a corrida eleitoral. No encalço estão o atual prefeito José Sarto, do PDT, e Evandro Leitão, do PT. Das 7 capitais do Norte, bolsonaristas lideram em 4. Nenhum lulista está à frente na região. Em Macapá, o prefeito Dr. Furlan, do MDB, apoiado pelo ex-presidente, tem alcançado índices de até 91% das intenções de votos nas pesquisas eleitorais. Arthur Henrique, do MDB, Mariana Carvalho, do União Brasil e Tião Bocalon, do PL, também podem ser eleitos no primeiro turno em Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco, respectivamente. Os 3 são apoiados por Jair Bolsonaro. Em Palmas, a bolsonarista Janade Valcari, do PL, lidera com mais de 40% nos cenários mais recentes e deve ir ao segundo turno. O candidato mais próximo é Eduardo Siqueira, do Podemos. Igor Normando, do MDB, candidato da família Barbalho em Belém do Pará, lidera a corrida eleitoral para a prefeitura local. Ele é seguido de perto por Éder Mauro, do PL, que é ligado a Bolsonaro. Atual prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues, do PSOL, tem tido dificuldade para tornar a candidatura competitiva e aparece em terceiro, mas distante dos líderes. Em Manaus, Davi Almeida, do Avante, deve ir ao segundo turno. O adversário dele tende a ser Roberto Cidade, do União Brasil, ou Amon Mandel, do Cidadania. Os dois aparecem com números semelhantes nas pesquisas mais recentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho. Já em Minas Gerais, cresce a preocupação com os impactos da mineração. O Conselho Estadual de Saúde aprovou uma moção de repúdio contra a ampliação da mineração em Congonhas, autorizada pelo governador Romeu Zema. Segundo o Conselho, a atividade ameaça a saúde de famílias que vivem na região. A moção também critica o uso de recursos da reparação da tragédia de Brumadinho em projetos que favorecem o avanço da mineração,
como é o caso do polêmico rodominério, apelido dado ao Rodoanel Metropolitano. O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais aprovou uma moção de repúdio ao aumento da mineração no município de Congonhas, que foi autorizada pelo governador Romeu Zema, do Novo, por meio do Decreto 496/2024. O documento foi lançado na 4ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que ocorreu no fim do mês passado. O texto afirma que a medida viola direitos fundamentais das comunidades impactadas para ampliar as operações da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Segundo a moção, o ato é arbitrário e evidencia o alinhamento do governo estadual aos interesses de grandes corporações mineradoras, em detrimento dos direitos das populações atingidas. Com o decreto, o governador declarou os terrenos necessários para a expansão da mina Casa de Pedra, um empreendimento da mineradora de utilidade pública para fins de desapropriação. O Conselho Estadual de Saúde avalia que a ação é prejudicial por impactar negativamente a saúde das famílias que vivem próximas à atividade. A moção também destaca que a atividade mineradora chega com a promessa de geração de riquezas e empregos, mas se apropria das terras, causa impactos na saúde, provoca alterações nas relações sociais e destruição nas formas de sustento e de vida das comunidades. Realizada pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, uma pesquisa indicou que apenas na região do quadrilátero ferrífero, a atividade minerária acarretou em problemas respiratórios para moradores de 22 municípios que convivem com a mineração. A presidenta do Conselho, Lourdes Machado, explicou ao Brasil de Fato que outros transtornos de saúde também são causados ou acentuados pela ação das mineradoras. Após o rompimento de uma barragem, a gente tem um número elevado de transtornos mentais, sofrimento mental, arboviroses, dermatites, infecção, das vias aéreas, parasitoses, problemas gastrointestinais, hipertensão, enfim, diarreia. Indicadores da saúde mental de municípios, aqui de Minas, impactados pelo crime da mineração, revelaram aumento no consumo de álcool e outras drogas, de todos os tipos de violência, em especial a doméstica. Esses impactos, das barragens marcam a vida das pessoas atingidas, como eu falei, assim. E aí é uma situação de total insegurança em relação ao ar que respiramos, à água que bebemos, e os alimentos que a gente produz e consome. A moção critica ainda a destinação de recursos de acordo judicial de reparação ao crime da Vale em Brumadinho para projetos do governo de Minas, que inclusive favorecem o avanço da mineração. Entre eles, o Conselho Estadual de Saúde cita a obra do Rodoanel Metropolitano, apelidado por movimentos populares e ambientalistas de rodominério. O texto ressalta que o projeto, ao facilitar a circulação de minérios e beneficiar o setor de mineração, perpetua uma lógica extrativista que há séculos devasta os territórios e comunidades mineiras, e que esse tipo de obra, financiada com recursos que deveriam ser destinados à reparação de danos causados pelo desastre de Brumadinho, reforça a continuidade de um ciclo de violência e destruição ambiental e social. Além do Conselho, também assinam a moção a Rede de Articulação das Pessoas Atingidas da região do Paraupeba, a Rede de Atingidos da Região 3, o Fórum de Atingidos e Atingidas pelo Crime da Vale em Brumadinho, o Comitê Popular da Zona Rural de Brumadinho, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, e o MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. O documento foi encaminhado ao gabinete do governador e para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, além das prefeituras dos municípios atingidos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Vasconcelos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos. A edição do Bem Viver desta quarta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos aqui também para agradecer esses veículos por estarem com a gente
e a você também pela maravilhosa audiência. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro também. A edição e produção é de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.